Boa noite a todos e todas. Eu estou muito feliz. Meu nome é Francisco Alambert, sou um dos organizadores desta jornada de comemoração, de discussão, de homenagem a um dos maiores intelectuais do século XX, em qualquer parte do mundo, o Mário Pedrosa. Eu sou um dos organizadores, junto com Everaldo Andrade, com Marcelo Mari, e nós, e mais todos os nossos apoiadores, a Fundação Perseu Abramo, o Departamento de História da USP, da UNB, enfim, eu quero, em nome de todos, agradecer a presença, a audiência de todos vocês, e dizer que nós vamos ter aqui um momento muito, muito especial, com convidados brilhantes, e que vão nos falar sobre mais um dos temas no qual o Mário Pedrosa teve um protagonismo muito impressionante, e que não está longe, ao contrário do que pode parecer, do resto da sua trajetória, tanto política quanto como crítico de arte, evidentemente. Em 1947, assim que ele voltou ao Brasil, depois do exílio no Estado Novo, enfim, e estava começando a sua carreira de crítico nos jornais, o Mário Pedrosa escreveu um pequeno texto que se chama A Força Educadora da Arte, que começava dizendo o seguinte, eu vou ler. Os artistas modernos não se consideram, como seus antepassados, uma espécie superior diferente do resto dos homens. Para eles, a arte já não se escreve com maiúscula. É uma atividade como outra qualquer. Apenas se basta a si mesma e tem seu campo específico de ação e suas leis próprias e autônomas. Para os homens da geração de hoje, ela não se apresenta mais como um fenômeno estranho, extraordinário, diabólico em muitos casos. E por isso é que sua ação catalisadora se faz imperceptivelmente e entra como um dos elementos em si mesmos mais decisivos para a formação dos homens, a educação dos jovens, a reeducação dos transviados, a cura dos sem saúde. As obras de arte, com efeito, podem agir sobre os homens como o álcool, a prédica, o ópio, a política, o amor, a religião, a doença. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, sobretudo, são numerosos os hospitais, escolas, clínicas, oficinas, onde se fazem experiências e observações dos efeitos que as obras de arte podem exercer sobre as pessoas, velhas ou crianças, normais ou anormais, sadias ou enfermas. Independentemente delas, do fim que foram criadas, elas, as obras de arte, acabam servindo aos outros homens. O universo das ideias que levou o Mário Pedrosa a combinar aquilo que a gente já viu, né, o marxismo, a sua militância política, enfim, com as modernas teorias da psicologia, da forma, da arte-terapia, de uma estética construtiva e libertária, como acho que está pressuposto nesse textinho que eu li, será o tema desenvolvido pelos nossos convidados de hoje, que eu passo a apresentar. Né? Eu vou convidar primeiro a falar a Bianca Dias, que é mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense, é psicanalista, ensaísta, crítica de arte, a Bianca é um monte de coisa, e é autora de um livro chamado Névoa e Assobio. Depois nós vamos ouvir a Gabriela Borges Abraços, que foi minha aluna várias vezes no curso de História, é mestre e doutora em História, estudou também na Escola de Altos Estudos em Paris, sempre pesquisando sobre crítica de arte e a psicologia da forma. Hoje ela também é professora do curso de arquitetura da UNASP, que, se não me engano, é de lá que ela está falando agora, inclusive, porque ela é uma professora muito ocupada. E depois a gente vai ouvir Gustavo Dionísio, meu velho amigo, que eu conheço desde que era estudante de psicologia, que se formou em psicologia na Unesp, né? Depois fez o mestrado e doutorado na USP, fez pós-doutorado na Faculdade de Filosofia, em Estética, atualmente é professor do Departamento de Psicologia Clínica da Unesp em Assis, e tanto na graduação quanto na pós-graduação, enfim.
e é autor de vários livros, entre eles eu destaco, porque eu acho realmente extraordinário, o livro O Antídoto do Mal, Crítica de Arte e Loucura na Modernidade Brasileira. Modernidade brasileira, por si só, já é uma loucura. Passo a palavra, então, à Bianca. Os nossos convidados terão 20 minutos para falar e depois nós vamos debater no tempo que tivermos. Bianca, muito obrigado por ter aceito participar. Seu microfone está desligado. Achei. Me escuta? Agora sim. Boa noite a todos e todas. Boa noite ao Gustavo, à Gabi e ao Francisco. Queria agradecer ao convite, à USP e todos os organizadores e dizer que eu fico muito feliz de falar sobre o Mário Pedrosa. Eu não sou uma especialista no meio de gente fantástica, né, que são mais especialistas que eu em Mário Pedrosa, mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande com o pensamento do Mário e com que isso abriu para mim campos muito interessantes para pensar questões da crítica. Então, eu fiz uma aposta aqui de tentar, nesses 20 minutos, colocar algumas questões que são também questões em aberto, são mais dúvidas e inquietações em relação ao pensamento do Mário, e colocando isso em diálogo ou em tensão com a psicanálise. Eu tenho um percurso pela psicanálise lacaniana. Então, eu estava até comentando aqui no início, nos bastidores, que eu sinto muito que, percebendo a força e a pluralidade do pensamento do Mário Pedrosa, sinto muito que ele, embora tenha sido contemporâneo de Lacan, eles faleceram no mesmo ano, a psicanálise lacaniana é uma coisa recente, uma coisa dos anos 80, né, no Brasil, a figura do MD Mag no Rio de Janeiro. Então, o Mário Pedrosa não teve tempo de se encontrar com a teoria lacaniana. E as críticas que ele fez, muito interessantes, inclusive, à psicanálise, e a gente precisa lembrar que dizem respeito ao Freud, embora ele admirasse muito Freud e fosse um leitor de Freud ali, né, num determinado momento, e a escola inglesa. Então, eu acho que Pedrosa teria um grande encontro com a teoria lacaniana. Por quê? Isso é uma aposta minha, por minha conta e risco, e acho que Gabi, Gustavo, gostaria de ouvi-los e pensar como eles pensam isso, né? Por que eu estou apostando nisso, né? Eu dei o título da minha fala, alguma coisa entre o sujeito e o objeto, né? Como pensar a questão do sujeito e do objeto a partir do Mário Pedrosa, porque também são questões caras, são questões, eu diria, centrais, e questões caras à psicanálise, constitutivas, eu diria. Então, como pensar essa dimensão do sujeito e do objeto no Mário Pedrosa? Lendo esse texto de 1949, Arte, Necessidade Vital, eu encontrei ali esse lugar da arte para o Mário Pedrosa como esse laço singular entre as pessoas e como esse laço entre o individual e o coletivo, né? Quando ele fala de uma linguagem universal, ele fala disso a partir de um lugar que vai ativar um campo ampliado no qual o sujeito e o objeto se equacionam, né? Numa equação que não é tão exata, mas se equacionam. E essa relação entre sujeito e objeto vai colocar em jogo aspectos que são aparentemente excludentes, mas que, na teoria do Pedrosa, a gente percebe que não.
e na psicanálise não são. Quer dizer, essa ideia do dentro e do fora, do eu e do outro, né? Já em março de 1950, ele vai escrever Pintores de Arte Virgem, onde ele vai fazer uma aproximação da arte dos esquizofrênicos, né, com a música. E ele vai apontar justamente esse caráter errático, subversivo, do seu pensamento ensaístico. Ele vai dizer, abre aspas, devemos entrar em uma exposição como quem vai a um concerto, deixando de fora os preconceitos, as ideias de realidade exterior e imitação naturalista. Aí já tem uma marca dessa subversão para o Mário Pedrosa, do dentro, do fora, que são conceitos que eu acho que são tomados de outra forma, por exemplo, na psicologia junguiana. Né? Esse ponto de tensão entre Mário e Nise da Silveira eu acho muito importante e muito interessante para a crítica. Quer dizer, são figuras ali que se admiravam mutuamente, mas não quer dizer que o pensamento deles não tinha esses pontos de tensão. E aí, nesse texto, tem toda uma análise investigativa, digamos, de um mundo imaginário que não vai se adequar a esses moldes formais tradicionais, mas há também uma subversão disso que seria uma suposta interioridade, dessa forma que até então a loucura era tratada. Né? Então, ele vai convocar os desenhos do Rafael para dizer dessa afirmação pura, ele diz, do sujeito, mas também, na mesma medida, nesse texto, ele põe o sujeito fora de si. Esse descentramento do sujeito é uma questão fundamental para a psicanálise. É o Freud quem diz: o eu não é senhor em sua própria casa. E essa dispersão do sujeito é um ponto fulcral para a psicanálise lacaniana, né? Então, ali eu encontro essa ambiguidade muito interessante e muito viva do pensamento do Mário, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que ele diz que é uma afirmação pura do sujeito, ele também desloca esse sujeito para fora de si, né? E aí ele abriga uma gestualidade que ele diz que vem de longe e não tem um sentido pronto. Vem de longe não é propriamente vem de dentro, né? Vem de longe, tem alguma coisa alhures, que para mim, também por minha conta e risco e por uma leitura lacaniana, é um lugar tenso entre esse dentro e o fora e que faz uma estrutura moebiana, né? Não é apartado e dividido como algumas teorias da psicologia querem crer. Então, não se trata propriamente dessa divisão clássica dentro e fora, e nem de uma interioridade como aquilo que rege propriamente o inconsciente. O Pedrosa, ele vai se encantar com os gestos, né? Ele fala em vários momentos dessa gestualidade, essa dimensão do gesto. Esses gestos que vão apontar o que ele chama de uma espécie de desinteresse na intenção de expressar algo. Ele diz uma graça, harmonia ou finura, de algo que se presentifica na forma. Então, mais do que a forma em si, é o que desses gestos que para ele se apresentam como enigma, que causam Pedrosa, o que desses gestos se apresentam como graça, harmonia ou finura, né? Então, parece se tratar de algo muito mais flutuante. Nesse sentido, o inconsciente tem um diálogo com a psicanálise freudiano-lacaniana, pensa o inconsciente, que vive entre o interior e a superfície, então não tem essa divisão hermética entre dentro e fora. A forma, né, o Pedrosa vai dizer, ali, nesses gestos encantados que ele diz, na precisão dos gestos desse artista, no caso, o Rafael, é uma reação instintiva ao relâmpago das imagens, aquilo que o invade, as invasões com as quais ele tem que lidar. Então, o Pedrosa vai afirmar que no Rafael vai surgir, em primeiro lugar,
essa tensão ou essa perturbação vinda externamente, e que ele vai ter uma reação brusca nesse esforço de transformar a percepção em imagem e forma, né? E assim retornar a uma espécie de equilíbrio. Isso me chamou muita atenção, porque a própria ideia de loucura, do delírio, tanto para o Freud como para o Lacan, é justamente essa ideia. É uma tentativa de cura, né? Em que sentido? O sujeito cria ali, no delírio, uma possibilidade de saída, né? E aí, essa operação moebiana, que eu chamo do dentro e do fora, né? Para mim, ela está muito mais do lado do que Lacan propõe, enquanto para Nise da Silveira, por exemplo, há uma ênfase em composições figurativas, e já para o Mário, se trata de forma e ritmo. Tanto que eu começo citando a questão da música, não foi uma vez só que o Mário cita essa questão do ritmo. Então, eu acho que tem uma diferença fundamental aí. Então, se trata de forma e ritmo, que são despojados de tanto simbolismo e figuração, né? Quer dizer, tem uma espécie de esvaziamento imaginário em relação à teoria junguiana. Essa é uma posição que vai colocar uma espécie de dissonância teórica, né, entre ele e a Nise, entre ele e a teoria junguiana, né, porque, como o Gustavo disse, a Nise também tomou a teoria junguiana de um jeito muito interessante, muito singular, muito próprio, né? Então, eu estou aproximando aqui por minha conta e risco isso que o Lacan propõe para pensar a dimensão do sujeito, né? Visto que o Mário não viveu, então, esse período da chegada da psicanálise lacaniana ao Brasil. Então, eu acho que tem muito da teoria do Mário que pode nos ajudar a iluminar aspectos da arte atravessados também pelo olhar lacaniano, né? Então, essa relação dele com os pacientes do Engenho de Dentro, eu trago aqui rapidamente, só para assinalar algo da alteridade, que eu localizo no pensamento dele como uma coisa central, e que ajuda a pensar essa questão que eu coloco como interrogação do sujeito e do objeto. Essa questão é uma questão que vai nos ajudar a pensar essa relação entre sujeito e objeto de maneira mais ampla e mais próxima da psicanálise. O Pedrosa diz algo que sempre me chamou muita atenção e que eu acho fundamental, porque eu entendo quando ele faz uma crítica à psicanálise. Eu acho uma crítica importantíssima, né? Então, assinalando aqui que ele faz uma crítica, então, àquela psicanálise daquele momento, ao Freud também, mas a escola inglesa, e a forma muito simplista de tomar a obra de arte. Então, o Pedrosa tem uma frase que eu adoro, ele diz, é a obra de arte que vive subjetivamente. A obra de arte vive subjetivamente. Ele faz um deslocamento aí, é muito interessante quando ele afirma isso, né? Porque isso implica numa concepção de subjetividade destacada da pessoa do artista, do euzinho, daquilo que na psicanálise lacaniana, Gustavo, a gente chama de a linha. Ele retira do aspecto imaginário da pessoa do artista, mas não quer dizer que ele não esteja falando de subjetividade, né? A subjetividade está nesse espaço entre o sujeito e a obra, né? Ou, como ele diz, né? A obra de arte vive subjetivamente. Então, essa ideia, para mim, é reconfigurar a ideia de subjetividade e também o campo do comum, que é uma questão fundamental para o Pedrosa, né? O campo do comum. Pois esse sujeito aqui não corresponde a esse indivíduozinho empiricamente concernido, mas é um sujeito numa relação viva e crítica com o objeto.
onde esse sujeito é convocado a se suspender para ressurgir em outro lugar, né? Abrangendo muito mais algo do acontecimento e da experiência do que essa relação direta do eu, né? Então, eu acho que isso é importante de se entender para pensar quando Pedrosa faz essa crítica do que é que ele está dizendo, e eu aposto que é algo por aí. Vamos ver o que vocês acham. Então, esse sujeito vai se refazer na arte, ali, como um encontro único, imprevisível, né, no mundo, um encontro que também faz laço social, mas ele vai subverter uma ideia que me é muito cara, que o Pedrosa me ajudou a pensar muito, porque eu pensei muito a dimensão do biográfico na arte, mas uma dimensão do biográfico na arte subvertida pela lógica lacaniana, né? Não essa ideia senso comum de biografia, causa e efeito. E aí, essa dimensão do biográfico se coloca, então, como esse lugar onde a gente pode recolher os rastros de uma vida numa outra lógica, na pulsação da obra, pois é a obra que vive subjetivamente, né? Não a partir de uma interpretose, porque tem a frase famosa do Freud, que muitos psicanalistas repetem, mas não seguem, de que é o artista que precede o psicanalista, ou seja, nós temos que aprender com a arte, mas o que a gente vê na maioria das vezes, e por isso eu digo que eu entendo quando Pedrosa coloca né, se coloca criticamente frente à psicanálise, que não é isso que acontece sempre. Muitas vezes a arte é usada para ilustrar a teoria psicanalítica, sendo que é o contrário que deveria acontecer, né? O Freud mesmo disse isso. Então, nessa espécie de diálogo entre o comum e o singular, vai estar esse substrato fundamental também de outros fatores que importam muito ao Pedrosa, como, por exemplo, a participação do espectador. Fiquei pensando como que essa ideia da participação do espectador pode ajudar a pensar essa questão de sujeito e objeto. Quer dizer, não se trata propriamente do espectador interagir com a obra. Esse também é um outro equívoco. Nem de um encontro direto entre artista e participador, mas da ativação de algo que nos redefine em outros termos. E que redefine não somente isso, mas redefine a própria ideia de subjetividade, de objeto, de dentro e fora, né, de sujeito e objeto. Redefine uma ideia de relação, inclusive. Então, é importante ressaltar que essa objetividade da forma, né, que o Mário mostrava ali, ancorada nisso que ele chama de universal, do pré-pessoal da subjetividade, eu acho que precisa ser investigado à luz dessa tensão sujeito-objeto. Isso não está tão claro. Inclusive, a postura dele é investigativa. Eu sinto isso. A postura do Mário é sempre ensaística, investigativa, né? E aí, essa forma, né, que ele diz, cuja estrutura implicava nessa hierarquia das formas, que seria o princípio de toda atividade vital da espécie, para a qual o ego e o ambiente podem interagir, na qual, né, o ego e o ambiente podem interagir, e algo do sujeito pode se preservar aí, ele fala de preservação do ego, mas eu aposto que há algo aí da dimensão do sujeito no sentido lacaniano, né? Ele coloca essa hierarquia das formas, ele traz esses fundamentos psíquicos dos fenômenos formais, mas para mostrar uma questão que para ele também está em aberto, que é a questão do sujeito e do objeto, né? E que ele retoma e volta. Então, ele expõe essa história ou essa fenomenologia dessa forma primeira, e aí eu fiquei perguntando se isso que ele coloca como uma forma primeira, e aí ele vai recorrer
aos pacientes do Engenho de Dentro, às crianças, aos esquizofrênicos, se isso não seria um elemento da própria linguagem, erigido da própria linguagem, se não seria a própria falta que é constitutiva? É uma pergunta. Então, ele vai dizer dos objetos, que eu achei também muito interessante, uma forma de dizer dos objetos muito interessante. Abre aspas, os objetos têm por si mesmos, em virtude de sua própria estrutura, independentemente de toda experiência anterior do sujeito que os percebe, um caráter próprio, as qualidades do insólito, do estranho, do assustador, do irritante ou do plácido, do gracioso, do elegante, do áspero, do maravilhoso, do repulsivo. Isso é uma relação, uma forma de pensar o objeto completamente lacaniana. É o próprio objeto A, né? É o próprio objeto A, o objeto inassimilável. Não é um objeto pronto, que você recolhe, que você sabe o que é. Tem uma tensão aí que o Pedrosa traz para pensar a ideia de objeto, e que muitas pessoas não levam em conta essa tensão quando o Pedrosa fala de objeto, né? Então, essa autonomia subjetiva, né, constituída como certeza de si, era posta em questão pelo Pedrosa também, né? Essa dispersão do sujeito também já estava lá no Mário Pedrosa. Olha como ele fala do objeto, né? Então, olha como ele fala desse momento primeiro ali. E aí, essa forma, não fórmula, né, que surge nesse vínculo aí entre sujeito e objeto, nesse limite tenso entre esses dois campos, né, às vezes indiscerníveis, me fez pensar e me perguntar, talvez a Gabi ou o Gustavo possam responder, se a ideia de Gestalt para o Mário não está nem no objeto, nem nesse sujeito da observação, mas num lugar entre, né? Emergido por uma espécie de pacto aí entre eles, né? Esse pacto, que pacto é esse? É um pacto que tem tudo a ver com a relação que a psicanálise trata o sujeito e objeto. É um pacto que a gente não sabe muito bem qual é, né? E aí ele vai escrever em Forma e Personalidade, de 51, e vai escrever o texto que o Gustavo vai trabalhar, o Freud e a Arte, de 58, né? Ele vai registrar a visão dele sobre a perspectiva psicanalítica, traz um exercício rigoroso de crítica ali, né? Ele fala da estética da forma, da singularidade, da transcendência. Ele omite muito, eu acho que ele tem ali uma relação com a psicanálise, mas que propriamente, diretamente, ele omite muito nos textos dele. Por quê? Isso tem um sentido para o Pedrosa. Ele fala disso, ele fala que a nossa atenção deve se concentrar na obra de arte, na vida de suas formas, na qualidade autônoma dessas. Eu acho isso muito importante para a crítica de arte, para quem pretende estabelecer esse diálogo arte-psicanálise de uma maneira séria, né? Porque a crítica que ele faz é que muitos psicanalistas ou autores que ele leu, atravessadores, tomaram o aspecto subjetivo na frente da obra, né? E eu concordo com ele. Eu concordo muito com o Pedrosa, né? E aí até o próprio Freud, que é genial e tudo mais, mas a gente vai encontrar críticas muito interessantes ao Freud, a mais conhecida do Shapiro, né? Que a gente pode retomar. De fato, é uma questão muito complicada. Eu acho que a frase dele é lapidar. É a arte que vive subjetivamente. Isso dá uma direção crítica, isso dá uma direção para a crítica de arte muito importante, para que a gente não se desvie do que está em jogo, porque
é muito importante lembrar que não existe psicanálise aplicada, existe psicanálise implicada nas questões do mundo, implicada nas questões da arte. Então, eu acho que essa é a minha contribuição para trazendo a força do pensamento do Mário Pedrosa e essa crítica e essa provocação que ele faz para poder pensar como rearticular, então, o campo da crítica e como rearticular o diálogo arte-psicanálise. Eu poderia falar mais um tempão aqui, mas vou tentar ser sintética, lacaniana, para deixar a Gabi e o Gustavo falarem. Muito bem, você fez o seu próprio corte lacaniano. Gostei, foi fantástico, foi genial. Mário Pedrosa e Lacan é um assunto, Bianca, que você já mostrou que tem muito a ser dito, e para mim é realmente surpreendente. Vamos ouvir a Gabi agora. Gabriela, por favor. Boa noite. Ok, dá para ouvir? Sim? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do professor Marcelo e estar aqui neste momento, né, dividindo o espaço com o professor Alambert, com o professor Gustavo, com a Bianca. É um prazer enorme estar em meio, né, a pesquisadores, a pensadores tão brilhantes, né, e eu me sinto aqui muito lisonjeada de fazer parte dessa discussão, né, um evento muito importante, e eu me lembro que quando eu comecei meus estudos sobre Mário Pedrosa, nas aulas do professor Alambert, e sobre a questão da crítica de arte e a modernização do Brasil, enfim, a obra de 100 anos do Pedrosa, né, feita também num evento parecido como este, foi uma base de estudos, de leituras, onde ali esteve reunido vários pesquisadores. E fazer parte deste momento, né, 20 anos depois, o evento em 2020, é um prazer enorme. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho dos estudos que eu desenvolvi ao longo de alguns anos, né, entre iniciação científica, mestrado, doutorado, que foi justamente sobre a relação do Pedrosa com a psicologia da forma. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, para que a gente possa acompanhar, principalmente algumas citações. Não sei se apareceu, se aparece para vocês. Tá. Aparece a tela? Ok? Bom, então eu vou deixar aqui, eu não sei se aparecemos em telas simultâneas, mas então eu fiz um recorte de uma pesquisa longa, extensa, né, em que eu tentava entender por que Mário Pedrosa se interessou por essa linha da psicologia, né? Eu acho que talvez eu estou aqui um pouco, estou no campo da historiadora que está tentando entender esse contexto, né, essa aproximação de Pedrosa a essas ideias. Talvez, Bianca, eu não tenha todas as respostas do ponto de vista da psicanálise, né? Talvez não, de fato, eu tangencio um pouco tentando montar esse cenário, né? Tentando entender por que Pedrosa se aproximou da psicologia, não só da psicologia da forma, como também das teorias da percepção. Aí eu vou ler aqui um pouquinho o texto que eu preparei e deixo a tela para a gente acompanhar algumas citações. Eu vou tentar aqui ser o mais breve possível. A figura de Mário Pedrosa insere-se entre os nomes de intelectuais que colaboraram para a constituição de um arcabouço teórico sobre a arte como um fenômeno humano. O seu pensamento não esteve restrito à reflexão teórica somente sobre a reflexão teórica artística realizada no país, mas destacou-se também como uma interface direta de diálogo com os artistas, problematizando paradigmas e fomentando investigações. Aqui eu faço uma referência por exemplo, ao diálogo constante que o Pedrosa mantinha com pesquisadores, com artistas, e nos relatos de vários deles, por exemplo, né,
no documentário Formas de Afeto, dirigido pela Nina Galaternick, na coprodução da professora Gláucia, da Universidade do Rio de Janeiro, Palatinic, vários artistas daquela época, dos anos 40, 50, citavam a relação contínua que eles tinham com o Pedrosa. Debates, leituras de textos. Então, o Pedrosa não foi somente um crítico de arte, de gabinete, né, mas daquele que ia a campo, que ia vivenciar as experiências com os artistas e fomentar investigações estéticas. Pedrosa foi um polímata que se interessou por história, por arte, por estética, tanto do ponto de vista antropológico, sociológico, filosófico, e também se interessou pela psicologia. Neste domínio, investigou os processos psíquicos que lhes interessavam, né, e as influências culturais que levavam o homem a produzir a arte. Estudou sobre a psicologia e as teorias da percepção, a fim de compreender a arte dentro das suas dinâmicas culturais. Entre 1927 e 29, Pedrosa teve a oportunidade de realizar cursos de extensão na Universidade de Berlim. E aí, então, ele pôde estudar filosofia, sociologia e estética. E ali, então, bebeu na fonte, né, as teses da psicologia da forma com os próprios teóricos alemães, como, por exemplo, Wertheimer e o Keller. E ainda em contexto europeu, ele acompanhou as transformações modernizadoras das cidades, principalmente o surgimento da estética abstrata ali no finalzinho da década de 20, começo da década de 30, e acompanhar as discussões dos circuitos de Berlim e de Paris. Os estudos desse período lhe rendeu uma via de investigação que acabou culminando em 1949 com a escrita da famosa tese, né, da natureza afetiva da forma na obra de arte, preparada na ocasião para o concurso da Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro. Neste trabalho, Mário Pedrosa desenvolveu um estudo pormenorizado sobre a percepção e o campo artístico, investigando as teorias gestaltistas. E este estudo teria sido uma abordagem pioneira e visionária entre a psicologia e a arte. E por que eu diria teria sido? Né? Porque o que é pontuado, por exemplo... Gabi, só um minuto, Gabriela, por favor. A gente não está vendo o seu PowerPoint passar. Não? Está parado na mesma... na mesma... tá a mesma imagem, agora sim. Agora sim? Então, o que eu posso fazer aqui para eu conseguir acessar o texto? Você tem que clicar em apresentação de slide. Agora aqui. Você está no que tem o Arheim. Ok, mas aí eu não consigo ver o texto. Deixa-me ver como que eu posso fazer aqui, só um minutinho, para deixar a tela para conseguir ir passando as imagens. Quando a gente está no presencial, a gente fala com o texto e consegue passar a tela, né? No online, a gente está tudo meio simultâneo. Só um minutinho, por gentileza, então, que eu vou colocar no outro equipamento. Mas aí você tem que mandar de novo pro pessoal da produção. Tem que colocar o sharing. Ok, deixe-me só... Eu vou deixar o sharing aqui e eu só vou colocar o texto no celular. Aí eu deixo o computador só para as imagens. Eu poderia ter feito isso desde o começo. Eu imaginei que fosse aparecendo à medida que... Lives são coleções de gambiarra. A gente faz isso o tempo todo. Bom, a gente está aprendendo a lidar aí com uma série de dinâmicas novas nessa vida. Exatamente. Só um momentinho, mais um minutinho da paciência. Opa, deixa eu ver se entra, e aí eu deixo só o PowerPoint para acompanhar as falas. Aqui, deixa eu ver. Ok. Aparece a tela?
Não. Não? Não. Não? Eu acho que você tem que mandar de novo. Mandar de novo? Deixe-me tentar novamente. Compartilhar. Agora, acho que sim. Agora está aqui. Obrigada. Eu peço desculpas aí pelo contratempo. Bom, então eu vou seguindo aqui, lendo o texto para eu não me perder aqui. Bom, enfim. Sigamos, então. Dizia que, no final dos anos 20, Mário Pedrosa estudou na Alemanha, com os teóricos alemães, e escreveu a sua tese da natureza afetiva da forma na obra de arte, um trabalho que, na ocasião, foi apresentado para o concurso na Universidade do Rio de Janeiro. E esse estudo, na época, então, era um estudo visionário, nessa relação entre psicologia e arte, tendo em vista que Pedrosa teria sido um dos primeiros teóricos, né, pioneiro, nessa relação. Alguns pesquisadores vão pontuar, inclusive, um pioneirismo na escrita, né? Um grande famoso nessa linha é um autor, que é o Arnheim, que teria publicado em 54, Arte e Percepção Visual, e que Pedrosa teria escrito a sua tese em 49, mas que não chegou a publicar, ficou engavetado e foi publicado só nos anos 70. Bom, em suas pesquisas, Pedrosa quis entender como o homem apreende o conhecimento pelos sentidos, pois concebia que somente poderia compreender a arte que o homem produz depois de entender o homem que a produz. Para lograr esta compreensão, o crítico buscou um aporte nas teorias de estudos da psicologia experimental. Tal vertente apontava que os mecanismos da percepção se assentava como o problema número 1 do conhecimento humano. Essa fala é do próprio Pedrosa, e ele abre a sua tese com essa constatação, né? Ou seja, para entender arte, a gente precisa entender como é que o homem percebe a própria arte. Uma vez que a percepção é a principal via de comunicação do indivíduo com o seu mundo. É a partir dela que se elabora as imbricações com a dimensão cultural e simbólica. Pedrosa quis desenvolver uma crítica de arte que tinha a obra como seu objeto de estudo, e não como seu produto final. Foi um pouco que a Bianca comentou também, né? Ele se interessava pela arte como um fenômeno em si. A essa questão epistemológica da estética, somou-se a chegada da arte abstrata ao Brasil, que causou acalorados debates sobre os domínios técnicos necessários à compreensão da nova gramática. Sobre esses debates, acrescenta-nos, né, o professor e psicanalista João Frase Pereira. O professor João Frase diz, né, essa citação é dele: a necessidade de legitimar teoricamente a objetividade da crítica é compreensível se pensarmos que Pedrosa estava empenhado no debate, à época dos anos 40 no Brasil, figurativismo-abstração, e no embate contra a atitude impressionista que impregnava a crítica naquela época. O professor João Frase, então, nos leva a pensar que Pedrosa vai investigar as dinâmicas da psicologia da forma, tentando justamente entender, né, as bases dessa nova linguagem estética, como veremos adiante, bebe justamente nessa mesma teoria, Gestalt. Nessa perspectiva, situamos o interesse de Pedrosa pelos estudos da percepção, tendo em vista o cenário artístico que passava a tratar de uma arte sem figuração, né, ou seja, sem a dinâmica do naturalismo. A leitura a arte abstrata requeria um arcabouço técnico sensível, que não poderia ter como referência somente o padrão figurativo clássico. A leitura da obra exigia uma sensibilidade iniciada na consciência da própria habilidade perceptiva do espectador. Nesse sentido, as teses gestálticas traziam uma gramática que alargava a compreensão do esquema perceptivo humano. Essas teorias foram a base de estudos dos primeiros grupos abstratos, como Kandinsky, como Mondrian, né, e como, por exemplo, tanto nas primeiras pesquisas estéticas e até chegar à abstração total da forma, né, ou seja, do ponto de vista de artistas abstratos chamados de mais líricos, como os mais racionais, mais geométricos, e como Kandinsky, como Mondrian e como o Klee. Os primeiros grupos abstratos basearam as suas investigações também nas perspectivas gestálticas.
Porém, notamos que o impacto sobre os estudos da percepção na crítica de Mário Pedrosa não ficou restrito somente às análises do conteúdo abstrato. Ao interessar-se pela psicologia da forma, o crítico encontra nesta teoria possibilidades de estruturar o conhecimento artístico. Sobre a utilidade destas formas, Pedrosa diz no texto, na sua própria tese. Ele diz, dão assim uma base científica e objetiva para o estudo da percepção estética e análise psicológica dos problemas da forma em arte. Ou seja, a Pedrosa está tentando entender, de fato, a obra por si mesma, né, para além do seu contexto de produção e para além da relação com o espectador. Pedrosa esteve interessado na obra de arte como objeto de estudo. Este interesse converge para um conjunto de conhecimentos que nos permitam analisar a arte de acordo com as suas características e propriedades inerentes. Por essa razão, a psicologia da forma lhe pareceu uma via eficiente para a construção desse conhecimento, a partir de uma perspectiva endógena, constituída como objeto independente, como existência autônoma. A compreensão da forma na arte deveria partir do estudo das suas propriedades. A significação da obra não estaria atrelada a uma relação de elementos puramente metafóricos, mas respondiam a uma maneira de expressar um conhecimento do mundo, por uma via perceptiva. Nesta investigação, Pedrosa trilhou uma senda de pesquisas que lhe deram base a uma estética da forma. O seu corpus crítico contou com conceitos políticos do marxismo clássico, pressupostos estéticos da história da arte, conceitos da filosofia moderna, teses da psicologia da forma e filiações com projeto construtivista e frequentação dos esquemas fenomenológicos. Aqui eu gostaria de citar também um documento que localizamos no acervo da ABCA, da Associação Brasileira de Críticos de Arte, um material em que Pedrosa registrava, um caderno em que ele registrou os seus estudos, vários estudos e leituras de vários teóricos, tanto do campo da Gestalt, quanto da psicologia da percepção, de temas da percepção. E nos parece, enfim, acompanhando as citações, são textos em várias línguas, uma leitura um pouco confusa, mas que nos dá a dimensão de que Pedrosa estava formando um pensamento, citando vários autores, lendo muitos autores, e a gente percebe pela própria biblioteca, dos itens que constam, né, na sua coleção, as várias leituras que Pedrosa realizou para tentar entender a relação de interpretação da obra de arte, né, de correlação com ela. A partir deste caderno, percebemos anotações que sinalizam um profundo interesse pela dimensão estética. A aproximação do crítico à teoria da forma relacionou-se não só ao interesse pelo estudo sistemático da percepção, mas também por seu afã crítico de atribuir critério às suas análises, né? Como um crítico de arte, como profissional dessa senda, Pedrosa queria entender melhor os mecanismos de como o sujeito entende a obra, né? E ele, como espectador, via essa possibilidade de dissertar melhor sobre a arte que ele estava vendo. Este caderno ainda evidencia-nos a determinação de Pedrosa em estudar diversos autores, com o objetivo de especializar o seu olhar para a sua crítica de arte, a fim de instrumentalizar-se para um discurso ao mesmo tempo racional e sensível. O crítico acreditava que, sem o suporte teórico da percepção e estruturação da forma, a análise da arte tornar-se-ia uma descrição puramente técnica e esvaziada da relação estética. Cito um texto do próprio Pedrosa, da tese de 49. Então, ele diz, os estetas e os historiadores que ainda não tomaram conhecimento dessa teoria da percepção não conseguem sair do seu círculo vicioso, ou se delimitam no campo da pura técnica plástica, evitando abordar os problemas fenomenológicos relacionados com a atividade artística, ou, esquecendo os preceitos e afirmações anteriores sobre a independência da forma na obra de arte, entregam-se a um subjetivismo abstrato e intelectual, baseado ainda no atomismo associacionista do século passado, quando tentam entrar no aspecto teórico e psicológico do problema.
Pedrosa está situando, né, esse texto é muito sintomático, essa fala, essa citação, em que ele está justamente fazendo essa diferença do que ele buscava nessas teorias para ampliar o seu olhar, né, sair do ciclo vicioso de somente pensar a vida do autor e uma análise subjetiva, mas tentar perceber a arte em um aspecto mais global, né, a partir das estruturas perceptivas. Tais estudos alargavam a compreensão do objeto da arte a partir da relação espectador-obra. O crítico, por sua vez, como um espectador consciente das contingências fenomenológicas da relação com a arte, buscava subsídios argumentativos para descrever o objeto de arte e, assim, iniciar o seu público comum nas possibilidades sensíveis desta equação. Ao refletir sobre o métier crítico no cenário brasileiro, a professora Otília Arantes, uma das grandes especialistas aqui, né, da obra do Mário Pedrosa, descreve que poucos autores, ao longo da crítica de arte brasileira, buscaram uma formulação teórica consistente, com profundidade psicológica, de estudos psicológicos, na medida em que muitos desses críticos, né, teciam as suas falas na medida em se afastar do espectador não especialista. E poucos buscavam um texto que fosse racional e sensível ao mesmo tempo, né, diz a professora Otília, que falasse ao mesmo tempo a mente e a imaginação. Como um inquieto pesquisador, as teorias da psicologia da forma lhe auxiliaram a Pedrosa a compreender não somente a estética abstrata, mas lhe abriram outros horizontes para investigar as dinâmicas da significação simbólica. Tais ideias não se restringem à tese de 49, né, as ideias da Gestalt, mas também aos estudos posteriores que lhe forneceram subsídios para a sua escrita crítica ao longo de toda a sua trajetória. Pedrosa ancorou seus estudos de arte em uma perspectiva científica e analítica, no entanto, sem ignorar o aspecto simbólico e sensível que a arte abarca. Os estudos da psicologia não contemplavam somente o aspecto formal, mas abriam precedentes para a dimensão simbólica e afetiva inerente ao fenômeno da obra de arte. Ao caracterizar a especificidade simbólica e o componente criativo imprevisível da equação artística, Pedrosa aponta afinidades com outras formas de conhecimento. Para além da Gestalt, Pedrosa se insere num círculo de estudos para a dimensão simbólica, para a compreensão da dimensão simbólica. E o Pedrosa vai dizer no texto de 51, e a matemática não é, no fundo, também uma linguagem simbólica? Ao aproximar matemática e símbolos, Pedrosa afirma que a ciência pode se desenvolver de diferentes maneiras, com suas especificidades, e assim ainda ser uma ciência. Assim como a matemática atua com leis e sistemas de lógicas, a arte também se constrói a partir de formas que enquadram o conteúdo e que representam um teor simbólico na medida em que se constrói com conceitos e elementos culturais. O fato de ter o símbolo e a metáfora como matéria-prima não quer dizer que a arte seja menos ciência do que outro domínio do conhecimento. O objetivo da arte o objeto de arte é composto pela sincronia das suas dimensões, estruturada a partir de não só leis de organização, mas também o conteúdo do elemento criativo do seu artista. Este elemento, que provém da percepção imaginativa, é o diferencial que atribui corpo e conteúdo ao construto artístico. Caso contrário, a arte teria uma sucessão de modelos formais, repetidos e inalterados. Seria uma fórmula vazia, sem o componente pulsante da imaginação humana. Para perscrutar os meandros da imaginação estética, Pedrosa alargou seus estudos para outros temas além da Gestalt. Encontrou nos conceitos da filosofia da arte, por exemplo, da filósofa Suzanne Langer, como também na fenomenologia do símbolo de Ernest Cassirer, um esquema coerente para a leitura e interpretação dos conteúdos simbólicos. A arte se caracteriza como uma forma específica do conhecimento humano, que emprega a metáfora como expressão de racionalização da realidade. Como forma de conhecimento, exige uma infraestrutura intelectual para ser compreendida, não só pela razão, como também pela emoção ou pela percepção.
Como nos afirma Suzanne Langer, há certas dificuldades peculiares a este empreendimento, ao da arte, algumas das quais de natureza prática e outras de natureza semântica. Nesta obra, a filósofa da arte, né, trabalha, sentimento e forma, trabalha as dimensões epistemológicas do conhecimento e do pensamento artístico. Pensar a arte é buscar compreendê-la requer um esforço não só de conhecimento técnico, como também uma abertura de seu universo sensível. O conhecimento da obra, segundo Langer, exige conhecimento não só da intenção do artista, das influências, como também do seu processo criativo. Tais informações, na realidade, darão ao crítico subsídios fundamentais para decodificar os processos poéticos da obra em questão. Nessa linha, compreende-se que é dever do crítico conhecer o percurso do artista e pesquisar as suas fontes culturais. Foi justamente o que Pedrosa fez ao incorporar essas outras linhas da percepção e ao buscar, né, as fontes do artista de onde a obra emanava. Pois serão os elementos da trajetória do acervo visual do artista que alimentarão os conteúdos simbólicos e metafóricos que o crítico transporá à sua escrita. E por que empregar a metáfora na arte? Se lhe é tão complexa a compreensão, pois assim como já é sabido na tradição filosófica, a linguagem oral escrita não dá conta de verbalizar ou descrever os conteúdos de cunho imaginativo e simbólico. Nessa medida, compreender a teoria do símbolo é lograr compreender o universo de significação da obra de arte. Mário Pedrosa se interessou justamente por esse binômio da qual a obra de arte é constituída, a estrutura formal mais o componente imaginativo. Como leitor de Kant, Langer, Cassirer, ao trilhar as pesquisas pela psicologia da forma, o crítico visava conhecer a dinâmica das relações formais estruturantes da obra de arte, não somente para lhe analisar, mas para compreender-lhe as suas relações simbólicas. Se a psicologia da Gestalt forneceu-lhe a gramática, a fenomenologia do símbolo lhe ofereceu a sintaxe. Esta dimensão da criação é uma questão que suscitou vários debates entre os críticos de arte do período. Pedrosa, no entanto, ancora suas formulações estéticas em estudos que alargam sua visão como crítico. Ambos partem da consideração que a arte opera inicialmente com um conteúdo intuitivo e, posteriormente, torna-se linguagem. A partir da fala de Cassini, que ele diz que toda cognição da forma é intuitiva. A organização das relações formais inerentes à obra de arte partem de uma visão perceptiva do artista, de uma imagem abstrata como interpretação da realidade. Neste sentido, o artista encontra no valor simbólico próprio da linguagem artística uma via para dar significação formal à sua percepção inicial. Ou seja, ao buscar compreender essas novas teorias, Pedrosa está se aprofundando e especializando o seu texto crítico, né, ao relacionar a dinâmica da Gestalt e das teorias da percepção como dois universos para entender forma e conteúdo. O nosso tempo aqui já está se esvaindo. Bom, embora o conhecimento artístico parta de uma concepção lógica e real, sua elaboração simbólica e metafórica segue caminhos distintos daqueles trilhados pelo método científico. Enquanto a ciência busca leis universais, previsíveis e repetíveis, a arte busca a especificidade de uma abstração da realidade, que diga respeito a uma experiência humana única e, ao mesmo tempo, universal. Única, pois foi originada em uma percepção de um indivíduo específico, inclinado a refletir sobre uma questão. Universal, pois os símbolos nos permitem acessar emoções humanas atemporais, que a linguagem lexical não alcança a descrever. A crítica de arte tem, nestes elementos, o seu ofício. Não poderia desviar-se dessas discussões. Por essa razão, Mário Pedrosa especializa-se nessas leituras e busca contemplar em suas análises ambas as dimensões, a formal e o conteúdo simbólico. Claramente, há de se considerar que o olhar do crítico de arte inclui a habilidade estética de relacionar-se perceptivamente com a obra em questão. Pedrosa, além de investigador destas teorias, enfatizou a necessidade da sensibilidade artística, não só na recepção, na contemplação e em todo o processo fenomenológico da arte. Abrir-se às possibilidades da experiência subjetiva seria a chave para o acesso às experiências universais.
como disse o Pedrosa, a arte poderia trazer um complemento à ciência na medida em que sua especificidade reúne intuição e razão, aquela capaz de conectar o homem às suas essências perceptivas e a humanidade perdida em meio às logicidades do pensamento. Então, eu termino a minha fala com esse texto que o Pedrosa deixa no livro que ele estaria escrevendo, né, nas memórias, que infelizmente não foi completado, ele falece antes, e ele vai dizer, ele, fazendo referência a Nietzsche, atribuiu a Sócrates qualquer coisa como essa autorreflexão. O que não me é inteligível, nem por isso é irracional. Talvez haja um domínio da sabedoria de onde o lógico é banido. A arte pode ser, então, o correlativo ou o complemento da ciência. Então, nessa medida, eu termino com essa fala do Pedrosa, né? Ao buscar compreender as teorias da percepção e da razão, de como o ser humano se relaciona com o objeto de arte, não só o crítico busca esse conhecimento para dissertar melhor sobre a arte, sobre o que ele está falando, analisando, mas também como uma via de conectar o público sensivelmente, intuitivamente, a esse potencial criativo e deveras, né, irracional, que na realidade é discutível esse termo, mas que complementa de maneira geral a arte. Acho que é isso. E agradeço a atenção. Fantástico, Gabriela. Muitíssimo obrigado. Foi um resumo fantástico do seu trabalho. Nós vamos ter oportunidade certamente de conversar aqui. Mas antes eu quero passar a palavra ao Gustavo. Bom, acho que boa noite, não sei se vocês me ouvem. Legal. Parece, sempre começo do dia eu li um meme, né? Muito engraçado. Todas as lives assim, parece mesa branca, né? Você me ouve? Você tá aí, né? A gente começa sempre desta forma divertida, porque eu queria começar divertidamente, Chico. Primeiro, claro, agradecendo, né, a oportunidade também de compor essa mesa. Estou bastante honrado em estar aqui dentro de uma dileta seleta, né, de pedrosianos, né, esse evento, né, conta com uma quantidade de pesquisadores muito significativa no cenário nacional, né. Tive a oportunidade de ouvir um pouquinho semana passada, né, ver a Bel, muito bacana, assim. Agradecer, então, ao convite, a interlocução com o professor Marcelo, fundamentalmente, e claro, né, com o professor Francisco Lambert, que nós falamos isso antes também, né, que já é meu amigo de longa data, mas eu estava dizendo, né, que queria começar de maneira divertida, porque o que me traz aqui também, eu diria, é a amizade em comum que eu e o professor Francisco, né, o Chico, compartilhamos com o professor Carlos Eduardo Jordão Machado, né, que faleceu em 2018, Cadu, que justamente me varreu para dentro do grupo, digamos assim, do grupo dos pedrosianos, né? Cadu, como para quem eu conhecia, Cadu era uma pessoa bastante divertida, né? E que inclusive intermediou há muitos anos atrás, né, Chico, como nós falávamos, intermediou a nossa relação, né? Bem, eu escolhi trazer para a nossa conversa de hoje, já um pouco antecipando o que a Bianca e a Gabriela iriam dizer, uma vez que eu também já as conhecia previamente, né, de outras situações, de outros eventos. Imaginava, bacana, porque o que eu percebi, então, nesse sentido, é que ambas decidiram, nas suas histórias, não só hoje, mas nas suas histórias, eu percebo, né, assumir alguns riscos, né? A Bianca falava bastante disso, né? As ideias que ela queria trazer hoje, né, tinham, ela disse, né, por minha conta e risco. Eu fiquei com essa imagem na cabeça, porque, vejam, né, quer dizer, a Bianca, tendo, né, todo um trabalho na psicanálise, né, veio falar na perspectiva, né, de crítica de arte sobre o Pedrosa, crítico de arte, né, nesse sentido. A Gabriela, sendo historiadora, veio falar de psicologia, né,
E aí então eu resolvi assumir uma posição igualmente arriscada, sendo eu psicólogo e psicanalista, falar de história da arte. Então, quer dizer, eu vou falar pouco da relação, estrito senso, eu diria, né, da relação Pedrosa e a psicologia, mas vou tentar centrar a minha conversa de maneira lateral, né, não fugindo, né, também de maneira radical do tema. Eu queria discutir uma problemática que eu chamei de crítica e psiquiatria, né? No sentido assim de também dividir com vocês uma parte de uma pesquisa que eu realizei anos atrás, que saiu publicado, o Chico citou, né, esse trabalho no início da nossa conversa, que se chama O Antídoto do Mal, Crítica de Arte e Loucura na Modernidade Brasileira, um texto que foi publicado em 2012, embora ele já tenha sido escrito 10 anos, quase 10 anos antes, concluí esse texto em 2004, ele saiu em 2012 pela editora Fiocruz, quem eu agradeço, assim, justamente, né, pelo capricho com que eu acho que esse trabalho, né, o capricho que ele ganhou, e eu queria então apresentar para vocês uma parte desse estudo, que consiste em trazer a recepção, né? A recepção que a crítica de arte dos anos 40, 50 teve em relação às exposições feitas pelo Museu de Imagens do Inconsciente, justamente, né, um museu criado pela doutora Anísia da Silveira, cujas obras, então, foram produzidas por pacientes psiquiátricos, né, sob os seus cuidados. Então, essa era a questão, né, fundamental, eu diria assim, dessa pesquisa. Eu queria trazer um trecho, né, dessa problemática, né, desta recepção, fundamentalmente num debate que o Pedrosa manteve com outro crítico de arte, chamado Quirino Campofiorito. O Campofiorito era uma figura meio obscura, assim, que era também pintor, mas um pintor muito tradicional, de uma linhagem muito tradicional, né, rigorosamente figurativista. Então eu queria trazer, né, ao longo da minha conversa aqui, alguns trechos, né, um sabor ali dessa pesquisa, no sentido de trazer alguns trechos do que cada um escreveu nesse momento, né? Quer dizer, a Anísia, portanto, foi uma interlocutora privilegiada por Pedrosa, né? Acho que todos vocês que acompanham sabem. Mas eu diria assim, ouvindo a Gabriela e ouvindo a Bianca, assim, eu arriscaria dizer aí, de minha parte, que talvez adiantando um pouco as coisas, que essa interlocução, ela se deve muito, eu diria, a uma posição romântica, né? Quer dizer, a Anísia, para mim, né, claro, na minha percepção, a Anísia é claramente uma psiquiatra romântica, né? No sentido mais amplo do termo, né? E que talvez isso faça essa relação até com Lacan, né, proposta pela Bianca de início, né? E cujo laço eu acho que dá para também decifrar um pouquinho via o que a Gabriela apresentou, né? Por exemplo, no interesse que o Pedrosa tinha na obra do Goethe, né? Quer dizer, vocês sabem que também tem essa expressão, né, num poema do Goethe, né, que o que está dentro está fora, né? Quer dizer, essa relação moebiana que a Bianca tratou de início, eu acho que ela já havia sido adiantada, né, nas vias românticas aí, e das quais eu diria que o Pedrosa não estava, quer dizer, das quais o Pedrosa tinha consciência, né? Eu acho, e uma posição que eu acho incontornável. Eu vou tentar falar um pouquinho disso depois, mas acho que talvez a gente possa fazer, né, fica a minha provocação também para o debate depois, se talvez essa relação, né, que pode ser pensada né, para com a psicanálise num outro momento, tem a ver mais, a rigor, com, digamos assim, com uma posição romântica acerca do inconsciente, cujo conceito de inconsciente antecipa, né, o inconsciente freudiano, né? Quer dizer, o Jacques Rancière defende isso num texto brilhante, chama Inconsciente Estético, a meu ver, né, brilhante, que ele justamente propõe essa ideia de que
né, o inconsciente psicanalítico deve, né, a sua história a um inconsciente estético que nasce justamente no espírito, né, do romantismo e fundamentalmente no romantismo alemão. Mas isso são outras questões, eu queria, né, digressões à parte, né? Só tem esse aspecto também que eu acho interessante, embora haja essa dimensão romântica, e a Nise tenha se aproximado, né, de forma muito, né, claro, muito íntima do pensamento junguiano, curiosamente não é essa a psicologia que vai interessar o Pedrosa, né? A psicologia que vai interessar o Pedrosa é a que a Gabriela apresentou justamente, né? Que é, bom, essa ponte, né, entre a Gestalt e a fenomenologia, de início com a Gestalt, mas depois, né, chegando na fenomenologia, e alguns momentos, algumas pitadas de psicanálise, e fundamentalmente da psicanálise freudiana, que em alguns momentos ele criticava, e mais em outros momentos ele aderia, né? Sobretudo a partir daquele estudo do Ehrensveit sobre justamente percepção e inconsciente, né? Enfim, é curioso, claro, né? A gente pode também discutir isso, mas então não será o Jung, assim como será para a Nise da Silveira, cujo interesse também, ela toma o Jung de uma maneira muito, muito própria, né? Mas que também serve fundamentalmente para balizar a iniciativa da expressão, né? Da expressão dentro do hospital psiquiátrico, né? Ou seja, de uma criação própria também, bastante autoral, digamos assim, de uma terapia ocupacional, de uma terapêutica ocupacional via expressão que ela instala ali, né, no Hospital de Engenho de Dentro, né, no Pedro II, no Centro Psiquiátrico Pedro II. Nesse momento, então, em que eu recorto a pesquisa, quer dizer, esse momento que interessa no recorte da pesquisa, nos anos 40, 50, não deixa de ser também interessante que os ateliês, quer dizer, a Nise cria o ateliê de pintura em Engenho de Dentro, né, no final dos anos 40, 1946, 47. Havia um clima, eu diria, já havia um clima pré-estabelecido de criação de ateliês, assim, de expressão no grande hospital. Uma personalidade importante aqui também, que é o Osório César, né? O Osório César, um psiquiatra que inclusive estudou Freud, foi importante, assim, foi um divulgador importante, né, do pensamento freudiano no Brasil. O Osório César, nos anos 20 ainda, 20 e 30, já tinha criado o que ele chamava de uma escola livre de artes plásticas no Juqueri, né? Já havia um certo caminho, então, né, essa questão estava colocada. A Nise, então, né, cria, né, um ateliê no Rio de Janeiro, e meio que, eu diria assim, meio que num espírito, né, na onda justamente da inauguração de museus, né? Os museus de arte moderna, os MAN, do Rio e de São Paulo também são criados nessa mesma época, no final dos anos 40, né? Em 1952 que a Nise vai dar digamos assim, uma fundação propriamente dita ao que nós conhecemos como Museu de Imagens do Inconsciente até hoje, né? Isso se dá, então, em 1952. Então, quer dizer, tá tudo ali mais ou menos no mesmo momento, né? Tem ali um espírito que parece levar a conduzir, né, todos os atores a essa problemática, né? Então, começando justamente aí, em 47, há uma primeira exposição que vai ser objeto vai servir justamente, né, de objeto para a conferência Arte e Necessidade Vital. Então, Arte e Necessidade Vital é decorrente dessa primeira exposição, né? O Pedrosa, então, profere essa conferência e ela será publicada um mês depois. E, claro, o Pedrosa, em todo momento, isso é uma questão, uma posição interessante, assim, que vocês vão perceber, mas certamente já podem intuir, né? Que o Pedrosa sempre reconhecerá as iniciativas da Nise da Silveira, né, no sentido do seu mais alto potencial de conduzir, então, né, pacientes, né, pessoas, né, acometidas de problemas mentais,
né, como autores de obras, né? Claro que nós não estamos falando do circuito profissional de arte, até porque essas imagens elas não eram comercializadas e elas não eram produzidas para tanto. Para Anísio, né, é preciso ficar claro, né, que para Anísio essas imagens eram documentos da subjetividade daqueles pacientes e documentos auxiliares no que diz respeito à condução terapêutica dessas pessoas. Né? Então, em momento algum, essas imagens eram já, logo de início, essas imagens eram arquivadas, né? Ela fez um enorme arquivo de mais de 300 mil imagens de todas as pessoas que frequentavam esses ateliês. Né? Mas, enfim, quer dizer, o Pedrosa nunca deixou de reconhecer a capacidade expressiva, né? Artisticamente produtiva dessas pessoas, e ele escreve, então, né, pra vocês terem uma ideia, no Correio da Manhã, em fevereiro de 47, o seguinte... ele sintetiza da seguinte forma, eu cito porque vocês vão entender a importância que eu diria, né, que essa imagem tem. Ele diz assim, né, o fenômeno artístico é irredutível, independente de qualquer explicação puramente externa ou histórico-evolutiva, apresentando-se em todos os quadrantes, em todas as épocas da humanidade e em todas as idades individuais. Eu acho essa passagem importante, eu cito, porque, então, como eu estou dizendo, né, ela já nos dá ali o sabor, né, o espírito de arte, necessidade vital, né, mas também porque, né, quer dizer, nessa pesquisa que eu fiz, e fundamentalmente eu fui, as minhas fontes foram fontes primárias em jornais, né, jornais da época, e que, a meu ver, Pedrosa não diz isso, mas é o que eu indico, né, eu sugiro na minha pesquisa, que isso também se dirige, né, a uma outra reportagem que era intitulada A Exposição dos Malucos. Vejam só. Né? A Exposição dos Malucos, que, né, além de, então, né, exibir esta chamada altamente preconceituosa, né, ainda dizia, cito, nenhuma diferença, então, né, essa reportagem aqui, A Exposição dos Malucos. Nenhuma diferença existe entre a técnica e a substância das composições, nas qualidades semelhantes de numerosos artistas plásticos que por aí andam soltos e louvados escandalosamente pela crítica. Se não se avisasse o público de que o certame atual é de malucos, todo mundo acreditaria estar diante de frutos da escola que o antigo Ministério da Educação erigiu em padrão de beleza no Brasil, e com cuja propaganda se gastaram rios de dinheiro. Prova-se, além disso, que a cura do hospício é de graça. Vejam só, quer dizer, né? Essa reportagem, então, né? Ela foi publicada num jornal chamado A Notícia, não foi assinado esse artigo, e é de fevereiro de 47. Vejam só, né? O que está em jogo aqui? Não era incomum, portanto, a proposição de comparações entre as imagens produzidas pelos pacientes e certas obras provindas do modernismo. Sobretudo, né, sobretudo uma arte considerada de vanguarda. Né? Então, a ideia era colocar lado a lado, né, artistas modernos e pacientes psiquiátricos, né, cuja ação, né, a meu ver, então, tinha uma dupla função, cuja iniciativa implica numa dupla função bastante precisa. Por um lado, trata-se de desvalorizar a imagem, julgando-a como uma simples cópia da arte com A maiúsculo. Né? Então, ou seja, de dizer que as imagens produzidas na exposição de Engenho de Dentro, dos artistas de Engenho de Dentro, eram cópias de obras de arte produzidas por artistas modernistas. Então, por um lado por aí. Por outro, fazer paralelos como esses revela a defesa de uma posição ideológica que almeja rebaixar a arte moderna e, com ela, seus artistas, colocando-os, muitas vezes, sob a insígnia da degeneração, como no caso dessa reportagem, então, que eu acabei de citar. Bom, vocês sabem muito bem, né, que, historicamente, nós temos iniciativas dessa ordem, sendo a mais conhecida delas, né, a exposição da arte degenerada no Terceiro Reich, né, Entartete Kunst, né, que fazia justamente um paralelo, mas visando justamente rebaixar os artistas.
né? Quer dizer, ao compará-los com pacientes psiquiátricos. Essa polêmica, então, é nisso que eu queria me centrar, né? Essa polêmica ela vai ganhar forma, não é, uma forma mais consistente com o próximo artigo, né? Que se chama ainda a exposição do centro psiquiátrico. Né? Então, o crítico toma partido diante do que julgou ser, aí Pedrosa, evidentemente, ser a pura má compreensão de uma imprensa que identificou a arte dos loucos, a dos artistas modernos, por meio de uma redução simplória, sobretudo porque ninguém impede que essas imagens, ou seja, as imagens do Museu de Imagens do Inconsciente, sejam, além do mais, escreve Pedrosa, harmoniosas, sedutoras, dramáticas, vivas ou belas, enfim, constituindo em si verdadeiras obras de arte. Essa é a defesa do nosso crítico, né? Afinal, era óbvio que o objetivo não consistia em expor as extravagâncias de malucos, como ponderou o crítico, mas, aí cito Pedrosa, né, de educar também o público, de levá-lo a compreender que esses jovens e esses homens que se encontram asilados existem também como nós, têm os seus problemas que não são muito diferentes dos nossos, são sensíveis como nós, outros normais, e ele coloca normais entre aspas, né? Tem o que dizer, até de que nos instruir, e podem viver absorvidos em atividades externas como qualquer funcionário, comerciante, doutor ou cozinheiro. Já é tempo que todos compreendam de que os limites entre o normal e o ligeiramente anormal, entre o equilibrado e o pouco equilibrado, é muito facilmente transposto. Vejam, o Pedrosa, eu já entendo, quer dizer, o Pedrosa aqui, né, de mãos dadas com a Anísia da Silveira, né, em afinidades eletivas claras, né, defendendo uma posição antipsiquiátrica, né, justamente. Bom, aí, né, eis que surge, então, o seu antagonista. Eu não consigo dizer, pela minha pesquisa, que aquela reportagem a qual me referi, né, a exposição dos malucos altamente preconceituosos, eu não consegui, pela minha pesquisa, dizer que se trata, né, de um texto do Quirino Campofiorito. Não posso dizer isso. Mas surge, então, quer dizer, nesse momento vai surgir essa figura, então, Quirino Campofiorito, né, antagonizando as posições do Pedrosa, né? Então, né, ele surge nesse momento, ressaltando a importância do empreendimento da Anísia da Silveira, né? Que, então, segundo ele, tentava proporcionar aos doentes uma possibilidade para purgar suas emoções. Então, começa daí, né? De acordo com ele, com Quirino Campofiorito, no entanto, por si só, as manifestações dos esquizofrênicos nunca poderiam vir a ser grande arte. Não havendo controle racional, cito, né, essa é uma ideia dele, não havendo controle racional, diz ele, sobre a atividade, a produção fica reduzida ao interesse médico, ainda que se possa observar o fácil extravasamento e a absoluta eloquência psicológica naquelas imagens, né? E eu cito um trecho mais longo para vocês terem uma ideia. Diz ele, Quirino Campofiorito, essa exposição de trabalhos de débeis mentais, isso dele, quer dizer, uma expressão dele, de débeis mentais, não podia deixar de assanhar a debilidade intelectual daqueles que, sem nada realmente entenderem das coisas da arte, perambulam, entretanto, de uma maneira ou de outra nos setores artísticos. Por isso tivemos a oportunidade de constatar as reportagens sensacionais e os tópicos venenosos aparecidos na imprensa, apreciando a relação que realmente existe entre esses trabalhos apresentados pelo Centro Psiquiátrico Nacional e certas expressões de arte em nossos dias. Naturalmente, essa relação não pode ser devidamente apreciada em sua justa medida, pelos autores de tais reportagens e tópicos. O exagero que emprestam a essa relação é sempre muito ampliado, mas ainda assim muito diminuto se o comparamos à incomensurável ignorância desses senhores. Deviam eles melhor respeitar a arte com A maiúscula, ele escreve, da qual não entendem patavina, e também saber julgar uma iniciativa que está colhendo os melhores resultados sob o ponto de vista científico, que é a prática do desenho e da pintura. Para ele, então, só acrescentando uma última ideia, conquanto se tratasse de uma mostra de desenhos e pinturas, o ponto de vista científico deveria ser dominante. O caráter artístico das telas encontraria seu limite justamente ao que ele chamou de debilidade mental dos pacientes, né? Segundo ele, assim, mesmo a obra de arte perdurará num plano muito outro, graças ao rigor da disciplina de instinto que o artista se obriga, sem jamais abdicar da autoridade que a natureza lhe faculta sobre a própria
consciência. Veja, já há aqui também, né, uma confusão entre a que nós poderíamos chamar de doença mental com debilidade intelectual, né? É claro que isso, né, não dá para dizer também que, né, isso não acontece, isso é muito comum até hoje, né, essas confusões, né, acontece, a própria terminologia, né, alienado, que se usou bastante à época, né, era, digamos, então, uma concepção de época, mas, vejam, todas essas expressões dificultam bastante, né, a compreensão do problema. Na sequência, né, numa nota que o Campo Fiorito escreve para o jornal à noite, né, eu diria então que, assim, na minha opinião, ele sintetiza de forma definitiva, né, a sua posição em relação à arte dos loucos, em particular, e à arte moderna em geral. Então ele escreve assim, ó: a obra de arte, em realidade, é a um tempo extravasamento e penetração psicológica. Por isso achamos corretíssima a velha definição de que a arte é a natureza através de um temperamento. Da força desse temperamento depende a expressão da obra de arte. O temperamento artístico é uma força inata e incontida, com propriedades de extravasamento e penetração sentimental psíquicos. O adulto é artista quando possui temperamento capaz de fazer vibrar seus sentimentos íntimos, extravasando-os de tal forma que, a ir de encontro às suas propriedades de penetração no motivo interpretado. O contato dessas duas energias acende a luz da criação, né? Pedrosa, então, né, surge nesse momento, então, se contrapondo, né, fazendo questão de alertar os leitores de que a curadoria, né, da exposição de Engenho de Dentro obedeceu a critérios de seleção rigorosamente artísticos, né, demonstrando assim que o fenômeno da criação é inerente a todo homem dotado de sensibilidade e talento, estou citando Pedrosa, e por isso mesmo se verifica tanto na criança como no adulto, no letrado como no analfabeto, no primitivo como no civilizado, no são como no insano, né? Como vocês viram, então, quer dizer, para o Campo Fiorito, a questão se resume, né, à terapêutica ocupacional e uma suposta dimensão científica. O artista, né, dizia Campo Fiorito, tem a obrigação de ser um profissional digno e convicto de seu métier, né? O que, segundo ele, não aconteceria aos artistas de Engenho de Dentro, né? Em que, então, a enfermidade influenciaria de forma nociva no processo da criação, sintomatizando, ou seja, como se justamente a estampa, né, a estampa da condição, né, subjetivamente, da condição subjetiva do paciente, né, do paciente pintor, né, fosse um emblema que estigmatiza a obra. Quer dizer, né, a obra deve ser essas obras só podem ser lidas a partir, né, desta posição, quer dizer, desta marca, não é, deste predicado que elas tinham naquele momento, né? Aí vejam, né? A caturrice, digamos assim, de nossa crítica não ultrapassará o plano artístico em que possam ser situados os trabalhos desses enfermos. O rigor de nossa opinião opor-se-á apenas ao exagero, né, segundo Campo Fiorito. Aqui está chegando a crítica de arte, está atacando o Pedrosa diretamente, cuja atitude reflete o pernicioso sectarismo que já existe no terreno artístico. E para o que a exposição de 9 artistas de Engenho de Dentro, era esse o nome da exposição, né, está servindo de simples pretexto. E o que é mais importante aqui na reação do Pedrosa, né, justamente, é o reconhecimento, né, por parte dele, né, do positivismo reacionário dessas declarações, né? E aí ele justamente dá a pecha, né, para o Campo Fiorito, do representante da crítica hostil, né? Essa ideia, né, de um atestado de artista, né, inclusive vai justificar o tom de blague, né, do Pedrosa, né? Quer dizer, o Quirino jamais reconheceria essas imagens como obras de arte. Vejam,
a ideia aqui, né, como vocês podem perceber, é muito mais censurar, né, os artistas de vanguarda, né, quer dizer, indiretamente, censurar os artistas de vanguarda do que olhar para as imagens da exposição de 47, né? E só para concluir, assim, né, essas ideias, essa posição do Campo Ferito, para a gente poder passar para o Pedrosa, que é muito mais legal, né? Ele diz assim, se alguns artistas, está terminando meu tempo já, eu posso ter mais um minutinho, ó. Se alguns artistas produzem coisas que a esses trabalhos se assemelham, né, é preciso considerar que nesse fato reside a debilidade dessas obras, né? Agora, só queria trazer um detalhe importantíssimo. Nessa pesquisa que eu fiz, eu consegui encontrar o fato, né, assim, historicamente, o fato de que o Campo Fiorito, quando a exposição aconteceu, ele estava em São João del Rei. Ou seja, ele sequer visitou a mostra. Então, eu acho isso importante, né, em termos de pensarmos essa dimensão do psicologismo, né? A Bianca falou de psicanálise aplicada, quer dizer, né, essa dimensão selvagem da leitura que qualquer crítica pode tomar, né? Ele sequer visitou a exposição, né? Veja, tem uma imagem, eu queria só mostrar para vocês uma imagem do... deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo? E quando eu compartilho a imagem, eu não consigo... deixa eu voltar aqui. Peraí. Vocês estão vendo? Legal. Essa é uma imagem justamente de um dos artistas de engenho de dentro, né, do Carlos, chama Carlos Pertuis, né? E o Pedrosa se ampara justamente nas obras desse artista, né, paciente artista, né, para rebater, eu diria, né, de uma vez por todas essas posições, né, preconceituosas. Ele diz, né, sua arte, o Pedrosa responde, né, dizendo, sua arte é feita de essência límpida e quer, acima de tudo, ser inteligível, né? Então vejam só, né, pense, a ideia é essa, né, quer dizer, como é que um esquizofrênico crônico, né, incurável, né, incapaz, débil mental, né, poderia ter inteligibilidade. Vejam, né, são obras desta ordem. Eu gostaria de ter aqui mais imagens, de ter preparado mais imagens para trazer para vocês, mas eu até comentava com o Chico, mas eu perdi várias coisas do meu arquivo aqui numa formatação, lamento, né? Agora, a ideia fundamentalmente, eu diria que influencia o Pedrosa, né, nesse contato com a Nise, e fundamentalmente pelo fato da Nise ter conhecido o trabalho de um outro psiquiatra chamado Hans Prinzhorn, né, que é o primeiríssimo, um psiquiatra alemão primeiríssimo a reconhecer, né, digamos assim, a síndrome de artisticidade dessas imagens, né, a possível artisticidade dessas imagens, né, quer dizer, o Prinzhorn justamente defendia essa ideia. O que nesta imagem, numa imagem como essa que vocês estão vendo, o que há nesta imagem de esquizofrênico? O que justifica, nesta imagem, né, a possibilidade de diagnosticá-lo, né, quer dizer, né, de patografá-lo a partir de uma imagem como essa? Quer dizer, nada aqui autoriza, né, nada autoriza uma leitura desta ordem, né? Quer dizer, se pinta assim esquizofrênico, se assado paranoico, quer dizer, né, qual é o sentido, né, de ideias como essas? Então, eu queria... Bom, eu vou concluir para não tomar mais tempo, a gente pode conversar depois, né? Eu gostaria só de dizer, nesse sentido, que, quer dizer, na sua busca pelo grau zero da arte, né, uma expressão da professora Otília, né, ótima expressão que a professora Otília sugere, né, naquela coleção maravilhosa que ela fez dos textos do Pedrosa, né? Quer dizer, na sua busca, então, pelo grau zero, que é essa relação com arte e loucura, nesta relação com a arte infantil, dos povos primitivos, dos pintores naif, né? O Pedrosa foi, certamente, o primeiro e mais importante crítico brasileiro a localizar esse fenômeno que foi a fricção arte e loucura dentro da história da arte brasileira. Quer dizer, o Pedrosa foi responsável por catapultar essas imagens, né, a ponto de serem percebidas como um capítulo incontornável desta história, né, ainda que seja uma história de vencidos. Mas é justamente a ideia que, né, o Pedrosa
né? Então, faz com que as imagens do inconsciente se tornem um capítulo incontornável da história da arte brasileira, né? Contemporâneos ao Museu de Imagens do Inconsciente, artistas como Ivan Serpa, Elliot Sica, Lígia Clark e o próprio Almir Mavinier, que foi um auxiliar da Anísio da Silveira durante muito tempo, né? Quer dizer, todos eles, muito provavelmente, não seriam quem são sem uma experiência com essas obras, né? É difícil, né? Eu pensava isso quando concluí aqui a minha conversa com vocês hoje, né? Escrevendo meu texto. É difícil escapar, então, dessa tendência romântica que eu destaquei num outro momento, né? Falar desse assunto. Mas eu não posso deixar de encerrar minha conversa com vocês hoje sem um exemplo que eu acho cortante e que tem no documentário que a Gabriela citou na fala dela, né? Logo após sua visita ao Museu de Imagens do Inconsciente, o Abraham Palatnik, conhecido mestre da arte cinética, né, declara quando então tinha por volta de 20 anos de idade. Eu cito Palatnik. Aquilo era de uma riqueza tão grande que senti que meu castelo estava desmoronando. Cheguei então à conclusão de que eu tinha que abandonar a pintura, da qual, aliás, eu estava bastante seguro até ali. E de fato a abandonei. Depois de colocar os pés no ateliê de engenho de dentro, concluiu Palatnik, era preciso fazer outra coisa, né? Quem fez com que esses artistas chegassem a isso foi justamente o nosso caro Mário Pedrosa. Obrigado, gente, e vamos conversar mais. Muito bem, fantástico. O castelo do Palatnik caiu e a gente teve, então, um dos mais geniais artistas cinéticos do mundo. O castelo do Carlos, que você mostrou, está lá inteiro, espetacular, racionalíssimo, como uma espécie de Volpe que conheceu Mondrian, né? Nós tivemos realmente aqui uma conversa espetacular com vocês três. O Gustavo terminou agora fazendo... enquanto você falava do Campo Fiorito, eu pensava, puxa vida, ele está chutando cachorro morto, né? Mas nunca se sabe nesses cachorros mortos, porque os cachorros mortos não estão mortos, né? Não, o stalinismo não voltou à moda. Então, daqui a pouco alguém começa a falar no Campo Fiorito novamente. Na verdade, a oposição entre um e outro, você colocou bem, era a oposição radical entre os críticos de arte ligados ao Partido Comunista e o Mário Pedrosa. Mas não só ele, né? Mas fundamentalmente o Mário Pedrosa. Ainda eram ecos do debate entre figurativos e abstratos, etc., né? O Campo Fiorito foi um dos mais proeminentes destes, né? Opositores. E a diferença entre um e outro, vocês três deixaram claro. Entre um e outro, eu quero dizer, entre um e esta posição, a oposição a que o Mário Pedrosa se colocou, né, esteticamente e politicamente. O Gustavo lembrou bem, aliás, todos, né? Porque essa é a questão, né? De como o Mário Pedrosa articulou de maneira única um princípio que é o próprio princípio da arte moderna, e dos modernistas, sobretudo, cuja origem estava naquele que era o modelo para o Mário Pedrosa de crítico, que era o Baudelaire. Lá no Pintor da Vida Moderna, em 1860 e pouco, o Baudelaire já seleciona de uma maneira escandalosa, naquele momento, sobretudo, no Segundo Império, a figura da criança e do louco, do insano, como figuras fundamentais de um imaginário, ele não usa esse termo que ele vai usar mais para frente, é essa linhagem que todos vocês abordaram, né? Libertária, digamos assim, consciências livres. Os modernistas irão acrescentar a terceira figura, terceiro tipo ideal, né, dessa mentalidade, que são os índios primitivos, como se dizia na época, né, os índios, os primitivos, ou que o Mário Pedrosa chamava do artista virgem, etc., né? O que essas três figuras têm em comum, a criança, o louco e o índio, é o fato de serem consciências livres no sentido de que não foram apropriadas pela linearidade alienada da cultura. Nesse sentido, eles tinham a arte como uma função
literalmente, experimental o tempo todo. E a separação entre arte e vida ali não existiria desta forma. Isso não é novidade, como eu disse, é uma coisa que vem do século XIX, mas a maneira com que o Mário Pedrosa usou isso é talvez única. E vocês explicaram isso espetacularmente. Ainda, voltando ao tema, ao final da fala do Gustavo, e ao que eu estava falando, fazendo a contraposição com o Campo Fiorito, etc., resta ainda uma questão que eu vou lançar a vocês, que é uma tremenda sacanagem minha, porque vocês vão dizer, sei lá, não consigo, não tem tempo. Ainda mais que eu vou pedir para cada um falar 1 minutinho só. Que é a seguinte questão. Como e por quê? Não, como não? Por que um marxista, militante, nesse momento ele já não era exatamente trotskista, já tinha saído, mas ainda estava ligado à oposição de esquerda, enfim. Por que este militante, de repente, não abandona, mas, enfim, inclui, e sem separar da militância política da oposição de esquerda, né, a psicologia, a Gestalt, mais para frente a fenomenologia, né, como a Gabriela explicou, enfim, na sua busca da ideia de uma forma autônoma, mas não é a forma autônoma dos formalistas, né? É uma outra forma autônoma. Enfim, porque este militante, que nunca deixou de ser militante, nem nunca deixou de ser marxista, nunca, né, dá este passo? Acho que essa pergunta é a pergunta de um dos grandes mistérios, que é o Mário Pedrosa. Né? O que você acha? Vamos começar com a Bianca. O que você acha, Bianca, disso? Sim, porque, como eu disse, eu reconheço nele esse senso do comum reconfigurado o tempo todo, né, marcado pela trajetória marxista dele, mas, ao mesmo tempo, uma dimensão, ele reconfigura para mim uma dimensão do sujeito muito própria também, que eu acho que é atravessada pela postura política dele, que eu acho que a dimensão política no Mário é justamente essa reconfiguração do comum, pensando esse enlaçamento, né, entre o subjetivo e o laço social, né? A ideia dele de que a arte vive subjetivamente realmente é muito o exercício curioso, experimental, né? da liberdade. Essa é a profundidade. Exatamente. Dessa frase que se repete como um clichê o tempo todo. Exatamente. E aí, quando eu não sei se a Gabi ou o Gustavo falam dessa ideia de então, porque ele enquadrava o conteúdo e tal, eu acho que mais do que isso, ele recortava o real no sentido lacaniano, porque até tem o Vladimir Safato cita isso no texto dele, eu não me lembro onde, não vou me lembrar, de que, retomando a ideia lacaniana desse recorte do real, de que o homem só foi à Lua, né? Porque ele, quando ela cita a matemática, o Gustavo ficou com foi a Gabi, que a matemática, né? O interesse então pela matemática é isso. Você só pode, é um recorte de um pedaço do real, do inassimilável. Então, por isso a ideia dele de ciência da arte é uma ideia próxima à ideia freudiana de ciência. Né, Gustavo? Entende? Quer dizer, a ideia do Pedrosa de ciência da arte, embora não é essa ideia restrita de ciência, eu acho que isso tem muito a ver com a posição política dele, que vai fazer esse laço o tempo todo entre uma subjetividade, que é uma subjetividade muito própria, também muito singular, que eu tentei falar um pouco, e
essa reconfiguração do comum atravessada por essa subjetividade. Vamos ouvir o que a é Gabi e o Gustavo têm a dizer sobre isso. Você traz questões interessantes. Deixa eu só dar uma dica, uma outra provocada. Em 1936, quando o Mário Pedrosa está começando, ou antes ainda, é publicado o Manifesto da Arte Independente do Trotsky, do Breton e do Diego Rivera. Fazendo a mesma pergunta: como é possível uma arte autônoma e engajada ao mesmo tempo? Não é, Gabi? Eu pontuei algumas ideias aqui, eu acho que a gente ficaria muitas horas discutindo isso. Mas nós não temos, eles vão desligar a gente daqui a pouco. Vamos cancelar, gente. Mas eu tenho a dimensão, inclusive a proposta do artigo e da reflexão é como que o Pedrosa não só mergulha nessas ideias nos anos 30 e 40, mas como ele leva isso ao longo da vida, da trajetória crítica, que é o horizonte da revolução permanente. Eu acho que é uma constante para ele, como por hora, esse marxismo clássico é mais oscilante, ora ele tem uma pegada, uma veia mais artística, ora parece que ele volta para um discurso mais militante. Mas eu acho que é o horizonte, a revolução permanente está nesse horizonte. E ao pensar, ao tentar entender esse sujeito através da psicologia, da psicanálise, se interessar pelo que ele chama de arte virgem, pelos pacientes psiquiátricos, pela criança, enfim, pelo indígena, eu acho que ele está buscando isso que a Bianca falou, essa dimensão de sujeito, desse sujeito não castrado por essa cultura de consumo, por essa cultura normativa, por essa cultura que, por um lado, é extremamente letrada, mas que, por outro, indica um só caminho. Você passou pela escolarização e 2 pontos, você só pode fazer isso. Se você pintar fora da casinha, está errado. E dessa senão você é um débil mental, como o Gustavo citou. Exatamente. Mas os modernos já falam, mas é exatamente o que eu quero ser débil mental. Eu quero estar fora da cultura, não dentro dela. Exatamente. E ao buscar e investigar, e as citações do professor Gustavo são brilhantes dos textos do Pedrosa, é em tentar entender essa psique livre, como funciona a mente humana, e como é que essa mente humana pode se reconectar, né, os que ainda estão nessa esfera da mente livre, e como que aqueles que foram castrados, digamos assim, condicionados pela cultura, vão poder voltar a essa humanidade essencial, a essa afetividade essencial. E o texto de 1947, do Arte e Necessidade Vital, é um texto lindo, em que justamente o Pedrosa termina a análise que ele faz da exposição dos 9 artistas Engenho de Dentro, né? E ele fala justamente que é necessário que a humanidade se reconecte com essa afetividade perdida, porque acho que ele apostava nesse ser humano que para poder chegar ao horizonte da revolução permanente, ele tinha que se reconectar com a essência humana, senão era cada um por si, Deus por todos, ou capital por todos. Acho que é um pouco por aí. Muito bom, excelente. E você, Gustavo? Então, Chico, eu acho que a sua pergunta é impossível. Né, assim, não, cara, não dá, mas eu né? dei a dica e a Gabriela agora deu uma completada, isso aí. Não, mas eu acho que você deu a ideia do pós-doc da Gabriela. Acho que ela pegou lembrou muito bem, eu acho, da problemática da revolução permanente, né? Eu acho que sim, eu estou ouvindo vocês, na verdade, porque eu não arriscaria nenhuma resposta, não, até porque é muito difícil mesmo achar alguma coisa aqui. Vejam, né, o Quito Pedrosa lembra aqui, né, justamente da relação dele com os surrealistas, né, quer dizer, com o Breton, e ele não conheceu o Lacan, sendo que o Lacan, como, né, a Bianca tentou perimetrar essa ideia, o Lacan publicou o primeiro texto dele justamente numa revista surrealista, né, estava sempre em contato com surrealistas, né. Eu não sei até que ponto a psicanálise também criou uma certa alergia, né? O Pedrosa cria uma certa alergia, né? A psicanálise, porque, enfim, a psicanálise poderia ser considerada uma ciência burguesa, né? Numa outra via. Então, assim, se você pega de um lado e escapa do outro, como dizem os surrealistas, é um peixe solúvel, né? Como diz o Breton, assim, mas eu penso um pouco nessas ideias, assim, que tem essa coisa, claro, né, essa ideia do exercício experimental da liberdade, que você bem lembrou, né?
essa perspectiva assim, de uma nova sensibilidade, emancipação estética, que se fricciona o tempo todo, né, na obra dele, e acho que tem a ver com essa, né, com essa complexidade enorme. Mas até nesse livro, né, que saiu em 2012, eu faço um paralelo. Não respondo a sua pergunta, mas eu faço um paralelo ali, porque justamente isso ficou enigmático para mim também, não tão precisamente como você colocou, Chico. Achei muito, muito perspicaz a tua questão aqui para a gente. Mas eu faço um paralelo com um pintor francês, que evidentemente vocês conhecem, que é o Jean Dubuffet, né? Uhum. O Dubuffet tinha uma posição parecida nesse sentido, assim, essa ideia das posições anticulturais, né? É ele que isso, claro, o professor Frais Pereira que me conduziu nesse processo aí. A Bianca acabou citando ele de maneira indireta, né? O João falava em psicanálise implicada. Não sei se você já o João falava disso, assim, né? Tem um texto, inclusive, muito, né? Muito bem costurado, né? O Dubuffet falava em arte bruta, né? Tem um paralelo aí, tem alguma coisa. Parece que, a meu ver, né, nesse texto, pelo menos, eu tentei, né, costurar um pouquinho também entre eles, mas eu não sei responder sua pergunta, não, é muito difícil. Mas nós vamos ter muita oportunidade para isso. E nós vamos ter que encerrar agora, infelizmente, porque está fantástico. Mas nós vamos ter muita oportunidade mesmo, porque a semana que vem, a nossa próxima mesa vai debater justamente a questão da relação entre arte e política e na crise do projeto moderno. E ali vocês vão poder me cobrar, porque estarei eu falando, né, junto com o Marcelo Mari e a Tarsila Formiga, lá do Rio de Janeiro. Então, eu convido vocês e a todos, né, para estar aqui de novo, para a gente voltar a esses temas novamente, agora por outros ângulos. Né? Foi realmente uma noite incrível. Acho que vocês três fizeram jus ao legado fabuloso do Mário Pedrosa que nós estamos celebrando aqui, né? Inclusive lançando todas essas questões. Eu quero agradecer de novo, novamente, em nome de toda a comissão de organização desse seminário, a vocês todos, a todos que nos assistiram, e de novo, reforçar, convidá-los, semana que vem, dia 19, segunda-feira, estaremos aqui para mais uma live discutindo o Mário Pedrosa. Uma boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Obrigado, muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada.